vai ter uma discussão sobre a era militar. Olha que coisa. Adoro. Vamos Eu lá. acho que A foi uma gente... das matérias que eu mais gostei no colégio. Então, que bom. É bem interessante isso. Olha, a gente vai entrar então na unidade 4, Direito Brasileiro, Fundamentos e Evolução Histórica. Infelizmente, vai ser tudo muito rápido mesmo. A gente vai falar hoje do Império, então, realmente do Império Brasileiro, vamos falar da Era Vargas, vamos falar da ditadura militar, passar rapidamente ali pela Constituição da República. Então, gente, o que a gente tem que entender? De novo, nós queremos mostrar para vocês como era organizado o nosso país anteriormente, desaguando no que a gente tem hoje em dia. Então, olha que interessante. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar as principais transformações jurídicas ocorridas no nosso país, incluindo as transformações sociais ocorridas durante a República Velha, as inovações legislativas durante a Era Vargas, o ordenamento jurídico durante a ditadura militar. Só lembrando que nós temos essa frase latina que fala que o tempo rege o ato. Então, tempus rege actum, devendo ser aplicada a norma vigente no momento do fato praticado. Então, só lembrando que as normas antigas eram praticadas e aplicadas naquele momento e que hoje até a gente tem normas de 1850 que são utilizadas ainda no nosso direito brasileiro, mas elas são utilizadas porque ainda são vigentes, a exemplo da parte especial do nosso Código Comercial, que é de 1850. Primeira Constituição Brasileira, só lembrando que essa primeira Constituição, vamos lembrar lá da Teoria Geral do Direito Constitucional, essa primeira Constituição é a Constituição que funda o Estado brasileiro. Então, ela é a Constituição fundante do Estado brasileiro, ok? Então, nós estamos diante do poder constituinte originário histórico no Brasil. Olha que maravilha, que bonito para cair na sua prova, hein? Ela foi outorgada, então ela foi imposta à sociedade por Dom Pedro I. Só lembrando que o povo de Portugal exige a volta de Dom João VI, Dom João VI que vem na época aí de Napoleão Bonaparte, fugindo de Napoleão. Dom João VI, ele fica no Brasil, então, até que o povo português exige o retorno de Dom João VI para Portugal, sob pena de escolha de novo monarca. Pedro I, então, fica no Brasil, o filho de Dom João VI fica no Brasil, então eles continuam dominando, a família Orleans e Bragança continua dominando Portugal e dominando o Brasil. Só que Pedro I, então, ele proclama a independência do Brasil com relação a Portugal. Pagou uma indenização, quebrou o Brasil naquele momento, beleza? Mas o fato é que ele, então, proclama a independência do Brasil. O fato é que em 1824 nós temos a primeira Constituição brasileira. Então, isso é muito importante. Então, o nosso Estado brasileiro constitucional, ele nasce em 1824. Ela foi elaborada por um Conselho de Estado, composto de 6 ministros. Lembra do Bonifácio de Andrade? Ele está aqui. Bonifácio de Andrada, do povo de Barbacena, né? Além de 4 membros de livre indicação do imperador. Lembrando que a gente tem um poder absoluto em transição. A gente tem aqui uma espécie de despotismo esclarecido que já vem desde a época do Marquês de Pombal. Governo brasileiro, então, é uma monarquia constitucional hereditária e nós temos a divisão de poderes em 4 poderes ou funções de poder. Quais? Os 3 que a gente conhece, legislativo, executivo e judiciário. E nós temos o poder moderador. O que é o poder moderador? O rei manda e continua mandando. Vamos dar uma olhada. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Possui como objetivo a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. O imperador é chefe do poder executivo, o poder legislativo é bicameral, ele tem, então, a Câmara dos Deputados eleitos, e nós temos o Senado, indicado vitalício pelo imperador. Então, olha que interessante, ele é o executivo, uma das câmaras, ele que indica totalmente as pessoas, a outra câmara,
eleitas pessoas, só que eleitas pelo voto censitário. Lembra do voto censitário? Se você tem dinheiro, você pode votar e ser votado. Se você não tem dinheiro, você não é ninguém. É isso aí. Condições econômicas e sociais eram requisitos para candidatura. Olha lá o voto censitário. Condição de eleitor e de candidato. Competência constitucional do imperador para dissolver a Câmara dos Deputados e convocar eleições. O Senado ele indicava, então já eram pessoas de sua inteira confiança e geralmente nobres, mas ele poderia dissolver a Câmara. Só lembrando que com relação ao Poder Judiciário, eu não tinha garantias que o Judiciário tem hoje. Então, quem contrariasse o imperador ia parar lá na província de Grão-Pará. Olha que legal. Então, o Judiciário, também juízes nomeados pelo imperador, não gozavam de garantias, podiam ser transferidos para várias localidades. O imperador, ele não podia ser processado, então tudo que ele fizesse estava certo. The king not wrong. Então, não havia responsabilidade civil do Estado nessa época. O imperador, então, era inviolável e sagrado. Só lembrando que, nesse momento, uma outra característica que a gente não traz aqui é que o Brasil, ele tinha religião oficial. O Brasil tinha como religião oficial o catolicismo. Então, a igreja católica, ela era a religião oficial. Eu não podia ter outra religião aqui no Brasil que não a religião católica. Independência. Beleza, quando o Brasil se torna independente pelas mãos de Pedro I, nós mantemos as leis de Portugal. Então, as ordenações manuelinas, alfonsinas, filipinas, as ordenações do reino, elas continuam sendo usadas aqui no Brasil por conta da segurança jurídica. 1830, aprovado o Código Criminal. O Código Criminal é super interessante, a gente vai ver daqui a pouco, cujo estudo é imprescindível na compreensão da sociedade da época. Eu tenho o princípio da legalidade também nesse momento, do Império. Ele, então, fala que há necessidade de lei prévia para que houvesse crime. Então, num crime nulla pena sine lege existe também já nesse momento. Na área penal, no Código Criminal, olha que interessante, muito rapidamente, gente, a gente tem penas de morte por enforcamento e a gente tem penas de galés, prisão com trabalho, prisão simples, banimento. E aí o que é o banimento? Perda da cidadania associada à proibição de permanência em território nacional, degredo, obrigação de residir no lugar determinado e pelo tempo determinado na sentença, e desterro, retirada do condenado do lugar da infração penal, vedando o retorno pelo tempo consignado na sentença. Gente, parecia tudo igual para mim, por isso que inclusive eu coloquei aqui para vocês como curiosidade, vale a pena a gente ver, para a gente entender como era a sociedade do passado. Agora, por mais engraçado que seja, olha que interessante, vedação de penas cruéis, como se aquilo tudo que a gente acabou de ler não fosse cruel. Então, vedação de penas cruéis como açoites, torturas, marcas com ferro quente. Isso nas pessoas de origem europeia, porque no escravo, como eles eram coisa, isso era possível. Então, gente, olha que absurdo. Nós não tínhamos igualdade. Nós tínhamos escravos considerados objetos e não pessoas, ok? A gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, em um momento, o escravo era considerado pessoa. Olha aqui que interessante, então, o império foi marcado pela escravidão, os escravos formavam a maioria da população, tinha uma grande maioria de escravos, os escravos sustentaram a economia desse país, só que os escravos não tinham cidadania, contradição, então, entre o artigo 179, que continha preceito de declaração de direitos do homem e do cidadão, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Apesar da gente ter as constituições trazendo preceitos de igualdade, eu tinha ainda escravidão no país. Então, o país era um país dual, era um país antagônico. Então, eu tinha direito às pessoas, só que eu não tinha reconhecimento até de personalidade, até do fato de ser pessoas, para as pessoas de origem africana.
Aos escravos não era reconhecida a cidadania, então tem que ficar claro que, nesse momento inicial, gente, os escravos eram bens de direito, não eram sujeitos de direito. Eles tinham um momento em que eles poderiam ser sujeitos, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o escravo era considerado bem, ele era objeto, ele era propriedade do seu senhor, poderia ser objeto de alienação como qualquer outra coisa. Os filhos de escravo, nessa época, eram considerados como cria, isso em textos jurídicos da época. Não era, portanto, sujeito de direito, possuindo dupla situação legal. Por que dupla? Agora que vem o pulo do gato. Olha aqui, o escravo era considerado pessoa para o crime. Por que disso? Vamos tentar entender. Não era porque o povo era bonzinho, não. É porque é mais fácil você incriminar o escravo que cometeu algum ato do que incriminar o dono do escravo. Porque o dono do escravo é que tem que velar pelo escravo, já que era propriedade dele. Então, para que o dono do escravo não sofresse, nesse momento, criminalmente falando, o escravo era considerado pessoa e respondia por crime. E eles ainda tinham cuidado, por quê? Para não pegar pesado na sentença, porque se eles pegassem pesado, morte e invalidez ia causar prejuízo para o proprietário dos escravos. Então, ele é pessoa se for agente de crime e coisa se for vítima, ou seja, respondia por atos criminosos e, caso fosse vítima, permitir que o seu senhor fosse indenizado. Lembrando que o dono do escravo poderia até matá-lo, já que era objeto, não era pessoa, ele poderia até matar os seus escravos. Só lembrando, falei para vocês, quem tinha condições mandava os filhos estudarem na Europa. Estudando na Europa, eles trazem as ideias iluministas, eles trazem as ideias liberais e começam a disseminar, junto com essas ideias liberais e ideias iluministas, o abolicionismo. Então, olha que interessante, leis abolicionistas ao longo do século XIX. Elas foram inspiradas no movimento iluminista. Houve pressão da Inglaterra e pressão popular. Houve pressão da Inglaterra quando ela não estava mais interessada em fazer o tráfico negreiro, porque ela também fazia, né? Então, olha que interessante. Primeira lei, proibição de tráfico de escravos a partir de 1830. Eu estava assistindo um documentário que fala que mesmo com proibição, os navios eles desciam numa ilha perto do Rio de Janeiro e dali eles vinham em escalés para a cidade do Rio de Janeiro. Então, desde aquela época, o brasileiro já dá nó em pingo d'água. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, apreensão de embarcações com escravos a bordo. Agora, nesse momento, existe um ferramental para extinguir o tráfico de escravos. Lei do Ventre Livre, 1871, filhos de mulheres escravas nasceriam livres. Crítica, beleza, nasce livre, mas eu só liberto o filho. E aí? Ele vai viver do quê? Ele vai se alimentar do quê? Quem vai cuidar dele? Então, isso não ficou claramente definido. Então, tinha o filho estava livre, mas tinha que ficar vinculado ali à mãe. Lei de Sexagenários, 1885, bom também para o senhor de escravo, que maravilha. Aquela mão de obra já está com dificuldade, é um peso morto ali na minha senzala. Eu vou libertar. Olha que coisa horrorosa. E, finalmente, graças a Deus, 1888, Princesa Isabel, muito católica, também abolicionista, ela e o Conde D, nós temos a abolição da escravidão em 1888. De novo, o Estado brasileiro não se preocupou com aquela quantidade que era muito maior de escravos, então eles eram a maioria da população, o governo não se preocupa com os escravos, coloca os escravos na rua, os donos de escravos não queriam dar salário para eles, porque afinal tinham tudo de graça com eles, e chamam mão de obra para o Brasil, começando o nosso problema social a partir daí. República, 1889, também por conta da libertação dos escravos. Eu tenho que entender que foi um baque muito grande dos apoiadores do Império à libertação dos escravos, eles tiveram prejuízo financeiro por conta da libertação dos escravos, então o estopim para a proclamação da República existe aí nesse momento. Só lembrando que o Marechal Deodoro, ele frequentava a casa palaciana, ele frequentava ali o Palácio de Laranjeiras, mas ele proclamou a República mesmo assim. Então, uma pessoa de dentro de casa do Império proclama a República. Então, que República que é essa?
é uma república federativa. Então, o Brasil, ele nunca teve uma fase confederativa. Um país desse tamanho nunca foi fragmentado, ao contrário, ele vai anexar ainda outros locais, ele acrescenta o Acre, ele perdeu, acho que o Uruguai, mas ele é um país de dimensões continentais, ele é um país de dimensões continentais acostumado com um poder centralizado e um poder um poder unificado, e ele passa a ter estruturas federativas. Então, o regime republicano federativo, assegurada a continuidade dos atos jurídicos firmados anteriormente à proclamação da República, e o nome, nesse momento, é uma cópia desse país tão mais moderno que se emancipou primeiro. Nós temos, então, nesse momento, na primeira Constituição, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Então, o nome do país foi mudado para Estados Unidos do Brasil, implantando-se ainda medidas de censura e de exceção. O que nós temos, então, na segunda Constituição brasileira? Nós temos a convocação em junho de 1890, ela foi convocada justamente porque houve a Revolução, houve a troca de sistemas, nós precisamos legitimar a República. E aí, gente, olha que interessante, todo cidadão alfabetizado do sexo masculino possuía direito de voto. Já evoluiu, antes era censitário, antes eu precisava ter dinheiro, agora eu preciso ter cultura, não deixa de ser um fenômeno de pessoas que têm posses, eu tenho que ter cultura, eu tenho que ser homem para possuir direito de voto. As mulheres, infelizmente, continuam lutando pelo voto. E aí, de novo, eu recomendo sufraguetes, não é uma luta pelo voto brasileiro, mas vale a pena a gente assistir. Constituição de 1891, então, influencia na Carta, aliás, sofre influência, melhor dizendo, da Carta norte-americana, oficializando o regime, então, republicano representativo. Então, nós temos uma república, nós temos um presidente que governa, que representa o executivo, e nós temos, então, uma democracia representativa. As pessoas são eleitas através do voto para compor os legislativos. Nesse momento, 3 poderes, eu não tenho mais o poder moderado, eu não tenho mais religião oficial aqui nesse momento. Poder judiciário, então, nós temos uma estrutura dual, estadual e federal, então temos um tribunal federal, temos a Justiça Federal e temos já a Justiça Estadual aqui nesse momento. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que possui a competência originária e recursal nesse momento. Nós temos a jurisprudência como fonte do direito, de acordo com o artigo 59 da Constituição. Nós temos a separação constitucional entre Estado e Igreja. Então, gente, lá atrás, religião oficial, agora aqui na Proclamação da República, 1889, Constituição de 1891, nós temos o Estado se tornando um Estado laico, não mais um Estado que proclamava a fé católica. Estado laico, laicização do Estado, instituindo-se o casamento civil. Como assim instituindo o casamento civil? Gente, antes, quem registrava casamento era a Igreja Católica através de suas paróquias. Então, todo o registro de casamentos era feito pela Igreja. Posteriormente, em 1891, a partir desse momento, quem tem que fazer os registros de casamento é o Estado. Agora, é óbvio, e até hoje isso funciona, que o casamento religioso também serviria para ser transformado em casamento civil. Então, nós temos essa possibilidade até hoje, o casamento religioso valer para fins de registro civil. Direito Penal e Código Penal de 1890, temos o princípio da legalidade e territorialidade, ok, que nós temos até hoje. Então, legalidade, a lei tem que ser cumprida, o tipo penal ele tem que ser anterior à realização da materialidade daquele crime que é imputado a alguém. Territorialidade, ele vai ser exercido no território brasileiro. Temos também a progressão da pena, então as pessoas vão progredindo em suas penas, e da imputabilidade. Então, o conceito de imputabilidade e inimputabilidade vem desse momento. Solicitação de votos por promessas ou ameaças é considerado crime. Crime de estupro, diferenciação de acordo com a vítima. Então, gente, mulher virgem
ou não, mas honesta, o Conselho de Mulher Honesta vem aí nesse momento. Pena maior se comparar de mulher pública, por exemplo, uma prostituta. Era Vargas, então 1934, 1937, a gente pula da época do café com leite, porque a gente está contando pelas constituições, a gente agora vai para a terceira e quarta constituições de 34 e 37. Vargas, a partir de 1930 até 1945. Então, a era Vargas tem duas constituições. O que nós temos nas constituições da era Vargas? Avanços legislativos. Então, Vargas teve ele teve esse momento realmente de avanços, ele traz direitos trabalhistas, ele coloca para os trabalhadores brasileiros, e só lembrando, a gente teve uma industrialização muito tardia comparada com os países da Europa, mas Vargas, então, ele é o chamado pai da CLT, e isso é muito importante para as pessoas da época que amavam esse moço. Então, marcado por duas constituições, avanços legislativos, notadamente no campo trabalhista e eleitoral. O Código Eleitoral também é da época Vargas, então ele tem dois campos legislativos que são de sua época. Após a queda do presidente Washington Luiz, então, Getúlio Vargas assume o posto de chefe do governo provisório, gostou e quis ficar. Então, decreto 19.398 atribuiu poderes plenos ao novo governo, dissolvendo o Congresso e suspendendo garantias constitucionais. O povo adora dissolver Congresso. Então, gente, isso não é uma novidade brasileira atual. Esse negócio de impeachment, golpe, fechar Congresso. Então, isso é algo que já vem aí na nossa história. E a gente não pode continuar com isso, mas às vezes vem as ameaças. Em 1932, promulgado o Código Eleitoral, o decreto 21.076, nesse momento criada a Justiça Eleitoral, instalando-se o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, um em cada estado. Importante avanço, então, pela instituição do voto secreto e voto feminino. Então, olha que interessante. Primeira e segunda Constituição, eu não tenho voto feminino. Na terceira, sob a égide da terceira, a gente já tem o voto feminino acontecendo. Aliás, antes da terceira, a gente tem o voto feminino acontecendo. 1933, convocação da Assembleia Constituinte, ela culmina na Constituição de 34. A Constituição de 34, a gente preservou o federalismo, desde a proclamação da República a gente tem federalismo e nunca houve violação do federalismo, bem como o presidencialismo representativo. Artigo 113, importantes garantias como habeas corpus, mandado de segurança individual. Anteriormente, a gente tinha só habeas corpus, tá, gente? O habeas corpus funcionava como um mandado de segurança, então tudo que eu quisesse reclamar de garantia constitucional eu tinha que entrar com habeas corpus. Depois, cria-se mandado de segurança, então o mandado de segurança serve para direitos líquidos e certos e habeas corpus para violação do direito de liberdade de locomoção. Cria-se a Justiça do Trabalho também, então a Justiça do Trabalho é um importante ponto aí da era Vargas, exigência da população tendo em vista o aumento do número de trabalhadores urbanos, com urbanização, exploração, e aí nós temos leis trabalhistas sendo concedidas. A Constituição de 34 ainda, momento de instabilidade política, a ascensão do fascismo e do comunismo, que ensejou então a decretação do estado de sítio por Vargas. Vargas também, ele dá um golpe branco, em que sentido? Ele fala que existe um plano para a dominação do Brasil, esse plano é imputado ao seu gabinete, mas mesmo assim, então, ele acaba fechando todo o poder que fosse contrário a ele e dominando o Brasil. Então, com a negativa do Congresso Nacional em renovar o estado de sítio, Vargas entende fazer esse chamado Plano Cohen, ele fala que o Brasil vai ser atacado, ele cria esse vilão exterior, e olha que interessante, gente, isso não é novo, então, essa criação de alguém que a gente possa atacar, que a gente possa se juntar e atacar, não é algo recente. Então, nós temos lá na época Vargas, o documento então foi forjado pelo governo com um plano comunista para a tomada de poder. Então, lá em 30, a gente já tem essa preocupação do comunismo aqui no Brasil. Vargas, então, fecha o Congresso, extingue partidos políticos e impõe, outorga a Constituição de 37, que é apelidada de Polaca. Polaca
porque dizem duas coisas, que ela é, então, inspirada em carta polonesa, portuguesa e italiana, mas dizem que eram prostitutas que serviam ali no Rio de Janeiro e que estavam sendo trazidas. Então, o Brasil brasileiro muito bonachão acaba trazendo essas coisas estranhas aqui, esses apelidos para o seu texto legislativo. Se é uma Constituição imposta, outorgada, eu vou dissolver o poder nas mãos de várias funções ou vou concentrar na mão do Executivo? Vou concentrar na mão do Executivo. Então, é o que a gente tem, uma concentração de poderes no Executivo Federal, com intervenções dos estados e pela impossibilidade prática de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do presidente. Então, eu volto lá atrás no Império, em que o imperador não podia fazer nada de errado, também o presidente da República, aqui nesse momento 37, não faz nada errado e é intocável e sagrado. Nós temos ainda, na época Vargas, o Código Penal de 1940, o Código de Processo Penal de 41, CLT de 43, CLT, então, Consolidação das Leis do Trabalho. Por que a CLT chama Consolidação e não Código? Porque já existiam várias leis específicas sobre trabalhadores. Então, houve uma reunião dessas leis, uma consolidação dessas leis, e daí nós temos a consolidação das leis trabalhistas. Então, o movimento trabalhista por melhores condições de trabalhadores urbanos buscava-se melhorias desde antes da era Vargas, mas foi Vargas, então, que resolve conceder direitos trabalhistas. Ele concede direitos trabalhistas, mas ele acaba atraindo os sindicatos, e aí os sindicatos eram nomeados por Vargas, e aí tem essa expressão do peleguismo lá, da época de Vargas, porque pelego é um retalho de lã, de pele com lã, de uma ovelha que se coloca no cavalo para colocar a sela em cima. Então, eles estavam perto ali do poder, perto da sela. Antes da República, na República Velha, os trabalhadores eram vistos como caso de polícia. Então, Vargas dá atenção, não muito, né, gente? Mas dá atenção e o povo gosta da atenção que é dada por Vargas. A CLT, então, reuniu legislação trabalhista vigente, atendeu a necessidade constitucional, entretanto, ressaltou a subordinação dos sindicatos, aqui o peleguismo, ao governo, subordinando a sociedade ao governo, com o objetivo de reduzir os conflitos sociais. Me conta outra. Quinta Constituição, Constituição de 46. Então, nós temos o período pós-ditadura. Se a gente acabou com uma ditadura, a gente tem uma Constituição. Essa Constituição ela vai ser uma Constituição mais democrática. Então, nós temos uma Constituição na qual, ou através da qual o movimento sindical se intensifica, nós temos greves, e a partir daí, respostas violentas do governo federal, já sob a vigência da Constituição de 46. Getúlio volta, então ele fica numa era em que ele era um ditador, que ele se proclamou, tipo King Julian lá de Madagascar, e ele volta através do voto. As pessoas votam o retrato do velhinho, inclusive tem uma música que vai falar, eu vou cantar aqui, ela é ruim, né? Mas era uma música mais ou menos assim, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente se animar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, Getúlio é eleito pela população, a população gostou do ditador e o fez voltar em 1951 através do voto popular. Só que nesse momento ele sai morto do Palácio do Catete, ele se suicida, a gente conhece essa história. Então, Getúlio retorna ao poder em 1951 por voto popular. O país foi marcado pelo processo de industrialização, fortalecimento do setor urbano. A democracia mostrava-se frágil, duas intervenções militares, a primeira durante a eleição de Juscelino Kubitschek e a segunda em 1964. Então, nós temos um momento ali de Juscelino sendo até impedido de voltar para o Brasil, de pousar em Brasília, e nós temos, então, também em 64. Militares com ideia de inimigo interno, ameaçando a nação, os comunistas, que, aliado aos conflitos sociais decorrentes da grave crise econômica, deu origem ao referido golpe de 64, ou estado de exceção de 64, cujos aspectos jurídicos são estudados. Vamos lá. Golpe de 64, ainda estamos na 5ª Constituição de 1946.
nós temos a eleição de João Goulart. A João Goulart, a primeira coisa que ele faz é passear na China, sendo que nós temos uma aversão a comunistas e a China já é comunista nesse momento. Então, nós temos um impedimento desse presidente para que ele continuasse no poder. É instituído o ato institucional AI, então chamado AI-1. O AI-1 instalou efetivamente o regime militar, concedeu poderes de legislador constituinte aos revolucionários, tomando, então, os militares o poder de elaborar normas. Então, com o AI-1, eles se tornam legisladores. A Constituição, então, é mantida, só que ela é modificada através dos atos institucionais. Então, nós temos o AI-1, suspendendo garantias constitucionais, permitindo o decreto de estado de sítio pelo presidente. Nós temos a vitória de linha dura, e aqui a gente já está na Constituição de 46 com os atos institucionais. Nós temos, então, o AI-2, na época de Castelo Branco, restaurando poderes do AI-1, investiu os militares de poderes permanentes, extinguiu e reorganizou o partido político, tornou políticos ligados a João Goulart inelegíveis, excluíram da apreciação judicial atos praticados pelos comandantes do regime, cassou direitos políticos, permitiu liberdade de vigiado e suspendeu liberdade de locomoção. AI-3 adotou eleição indireta. Eleição indireta, gente. Quando eu falo em eleição indireta, eu estou falando do Congresso elegendo. O presidente, ele era eleito indiretamente. Tancredo Neves foi um presidente não eleito pela população, ele foi um presidente eleito pelo Congresso. Então, a gente tem que entender isso. O primeiro presidente, pós-época militar, eleito diretamente pela população foi Collor de Mello. Aí, 3, então, nós temos a adoção de eleição indireta nos estados, como ocorria na União. Aí, 4, nós temos convocação do Congresso Nacional, que estava fechado para a votação da Constituição de 1967, que era a de 46 mais os AIs. Nós temos, então, já a 6ª Constituição de 67 e nós temos o AI-5. AI-5, então, o presidente Costa e Silva, em resposta a greves, pressão popular e adversários políticos, acentuando, então, a censura, meios culturais de comunicação. Então, eu sou de uma época, gente, eu não sou dessa época de 68 não, tá, gente? Vamos começar a história daí. Mas eu sou de uma época em que a gente ia assistir filme, ele tinha um documento falando, esse filme é de censura livre, censura para tal idade, censura para outra idade, esse filme sofreu cortes, não... Tudo isso passava pela avaliação de pessoas do governo que falavam se poderia ser veiculado ou não poderia ser veiculado, qual era a faixa etária para aquele determinado filme. Então, nós temos censura, domínio sobre o poder legislativo, então sempre que eu tenho estados de exceção, eu vou concentrar poderes no executivo. Suspenderam-se direitos políticos, direitos de magistrados, vedada a utilização de habeas corpus em crimes políticos, permitindo-se, então, prisão por até 60 dias, sendo 10 dias de incomunicabilidade durante inquéritos policiais, e aí nós temos aí a grande utilização da tortura. Por que eu acho que esse regime não foi bom? Porque o pessoal sumia no meio da noite, o pessoal foi torturado. Eu não estou falando que as pessoas são santas não, viu, gente? Houve também, por parte da chamada resistência, atos como o sequestro de embaixador americano aqui no Brasil. O Gabeira estava envolvido, tanto é que até hoje ele não pode pisar em solo americano. Mas o Estado, ele virou um algoz. Ele perseguia as pessoas que eram contrárias ao regime, que se manifestavam contra o regime. AI-13, baixado por junta militar em razão da ausência do presidente Costa e Silva, permitiu o banimento dos brasileiros indesejados. Então, vamos colocar para fora todo mundo que for contrário aos militares. AI-14, baixado por junta militar em razão de ausência do presidente Costa e Silva, possibilitou a pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco envolvendo adversários do regime militar. Atos institucionais, então, posteriormente, o Brasil presenciou a queda do regime militar com a chamada redemocratização. A gente tem o movimento das diretas já, mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Então,
a gente tem uma saturação. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo para vocês, quando a economia começa a falhar, o divórcio é certo. Então, aconteceu com os militares a mesma coisa que aconteceu com Dilma, a mesma coisa que aconteceu em vários momentos da história da economia não funcionar. A economia não funcionando, os brasileiros querem mudar e aí acabam retirando o seu administrador. Então, quando a conta chega pela porta, o amor sai pela janela. É o que acontecia também no Brasil. Então, gente, isso aí de maneira muito rápida, óbvio. Eu tenho 3 livros aqui, mentira, são 4 livros ou 5 só sobre essa época militar, que fala da ditadura. É o livro do Gaspari, então ele afirma que é uma ditadura e realmente a gente viu de uma maneira muito rasa, muito corrida, ok? Alguma questão, gente? O que eu quero que vocês observem é só essa questão de Constituição, outorga, promulgação, ampliação de direitos, redução de direitos que a gente teve aí nesses vários momentos. Alguma questão? Alguém? Ô, Gustavo. Diga. É o Carlos. A respeito do regime militar, você vai falar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, ou não? Finalizou por aqui? Só isso. A gente vai passar para a Constituição de 88 na próxima aula. Ah, tá bom. Tá legal. Beleza. Tranquilo? Vamos Tranquilo. fechar nossa transparência. Vamos encerrar nossa gravação.